Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao ITN de hoje. Olá, muito boa noite. Faltando exatamente 20 dias para a votação das eleições 2022, o ITN inicia hoje a segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. Até a próxima segunda-feira, os 5 candidatos de legendas com representação mínima no Congresso Nacional serão sabatinados por aqui. E nesta segunda-feira estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede ITA a candidata do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Adjane Simplício. Boa noite, candidata. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente começa a conversa já, né? Isso. E aqui com a gente o nosso colunista político, Arimatea Souza, que também irá conduzir a entrevista de hoje. Boa noite, Ari. Boa noite a todos. É a sequência da ampla cobertura da Rede ITA ao processo eleitoral 2022. Conheça um breve perfil da nossa entrevistada de hoje. Adjane Simplício é pedagoga, professora da educação pública, militante feminista e LGBTQIAP+. Foi candidata a vice-governadora em 2018 ao lado de Tárcio Teixeira, a vereadora de João Pessoa em 2020. Atualmente é presidenta do Diretório Estadual do PSOL na Paraíba. Adjane Simplício é candidata ao governo da Paraíba pelo PSOL nas eleições 2022. E a nossa entrevista terá duração de 20 minutos diretos. A candidata terá 19 minutos para responder às perguntas formuladas pela equipe da Rede ITA. No fim da entrevista, a candidata terá mais 1 minuto para as considerações finais. Teremos um cronômetro aqui no canto da tela para garantir tempo igual para todos os entrevistados. Então, o cronômetro já está por aí, vamos dar início à entrevista de hoje. E, candidata, a gente começa lhe perguntando, você nunca ocupou nenhum cargo público. Como é que o eleitor que está em casa nos acompanhando pode ter confiança para votar em você, sendo que você não tem experiência de gestão pública? Esse é um elemento importante que a gente vem trabalhando também enquanto atuação partidária e também enquanto candidatura, né? A gente precisa ampliar o máximo possível a forma como a gente trata e lida com a política, né? E mesmo não tendo sido exercido um cargo eletivo, a gente não pode tornar isso um impeditivo, né? Tem uma necessária correspondência desse candidato ou dessa candidata com as lutas das pessoas, com as lutas do cotidiano, que precisam se sentir representadas. Então, nesse espaço, a gente precisa fazer uma renovação política, um arejamento político, e eu me coloco nesse lugar também, trazendo um pouco da minha trajetória não eletiva, mas também atuante na luta, para poder tentar conversar com as pessoas. Candidata, objetivamente, o que é a sua proposta de desprivatização da saúde? Um exemplo concreto. Um exemplo concreto, a gente pode encontrar, por exemplo, quando a gente precisa de um exame que não é fornecido pela rede pública e a gente atravessa o acesso a esse exame através de uma clínica que presta serviços para a rede. Então, a gente precisa ter disponibilidade desses exames, desses aparelhos nas unidades de atendimento. Outro elemento que foi ultrapassado, mas que é importante a gente trazer isso na memória, né, que é trazer as OSs dentro das unidades das organizações de saúde. Hoje é uma outra realidade, mas mesmo assim a gente precisa entender que o investimento tem que ser na unidade de saúde, no atendimento direto para a população e não atravessado por outros elementos que são da iniciativa privada. A senhora fez o diagnóstico, mas qual é a proposta em si de desprivatização? A proposta é comprar os aparelhos necessários e oferecer isso para toda a população. Regionalizando esses exames de média complexidade, esses acessos de média complexidade de atendimento, para que a gente possa ter uma rede que de fato atenda as pessoas, deixe de ser centralizada em duas ou 3 cidades principais e se amplie o máximo possível para que o povo tenha acesso aos exames que são necessários. Vamos falar em segurança pública agora, porque entre as suas propostas estão a promoção da autonomia administrativa e financeira da Polícia Civil. De que forma isso seria viável e como é que resolveria o problema enorme que a gente tem hoje de segurança pública no Estado? Esse é um dos elementos que dialoga com o grande problema da segurança pública, né? A gente tem vivido vários governos que passam por esses problemas com relação tanto à remuneração quanto à construção da autonomia financeira, que seria do próprio planejamento dentro da polícia, de onde é necessário haver investimento.
E esses problemas, compra de equipamento, investimento em segurança, em equipamentos de inteligência, esse problema não foi enfrentado. Então, de fato, trazer a autonomia é um dos elementos a serem enfrentados. Requalificar os agentes, trazer uma formação voltada para os direitos humanos que também faça o enfrentamento da discussão necessária com relação ao machismo e com relação ao racismo que atravessa as ações da polícia, a homofobia também. Então, são elementos que, todos esses elementos requalificam a polícia para que ela seja, que ela atenda da melhor forma a população. Então, é enfrentar não apenas a questão da autonomia, a construção dessa autonomia, mas também trazer tanto a questão da valorização dos agentes, tanto a questão do investimento em equipamento e em novas unidades de delegacias que sejam abertas e que estejam à disposição da população. E onde viria o dinheiro para fazer isso? Do próprio orçamento. Nós temos dinheiro, existe dinheiro no Estado para isso. Agora é preciso, primeiro, abrir essa caixa de Pandora, que a gente não sabe quais são os recursos. Então é necessário saber, trazer isso para a população e trazer também de que maneira que a população acha que é necessário priorizar os investimentos. A gente não pode convocar a população só para votar. Também é possível trazer orçamentos maiores para que sejam definidos e decididos através da construção do poder popular e da conscientização das pessoas do que significa a polícia. Então, abrir esse orçamento, trazer a transparência e dizer, olha, o fundo vem de tal maneira e a gente pode investir, escolher para onde vai investir primeiro. Isso significa fazer um planejamento que não é um planejamento alheio à vontade da população, mas é exatamente construído diretamente com o que a população possa saber, né? A autonomia financeira de qualquer pessoa, ela vem de como a pessoa administra seu próprio dinheiro. Então, é o povo sabendo como que esse dinheiro vai ser administrado. Seguindo para a próxima. Agora, Vari. O atual governo celebrou na área da remuneração dos servidores da segurança pública um pacote que vai se debruçar, vai avançar sobre o próximo mandato. A senhora está disposta a cumprir integralmente esse acerto com o aparato da segurança pública em termos de remuneração? O compromisso do PSOL é que a gente construa a justiça salarial com todos os nossos servidores, os servidores do Estado, seja da segurança, seja da educação, seja da saúde. Trazer essa discussão. O acordo que foi firmado foi um acordo suficiente para o momento agora, dentre as questões que estavam sendo, do contorno que estava sendo negociado com esse gestor. A gente entende que é possível melhorar isso. Então, reafirmo que é necessário pagar o que é justo para os funcionários, quanto entendo que é possível avançar e fazer com que isso chegue de maneira mais rápida a esses servidores. Seguindo aqui, agora falando sobre saúde, a implementação de uma farmácia viva está entre as suas propostas de governo. Essa farmácia, de acordo com você, candidata, teria como base a fitoterapia e o uso de cannabis, incluiria conhecimentos tradicionais. Essa proposta especificamente não vai de encontro a práticas já adotadas pelo próprio SUS e como isso seria possível e seguro para a população? Bem, os saberes tradicionais que são da fitoterapia brasileira, vindo dos povos originários, dos povos africanos, muitas vezes, e inclusive daqui, né, da própria cultura paraibana, a gente ignora isso enquanto tratamento. E é necessário, é possível construir isso tanto no sentido do atendimento na ponta para o usuário e para a usuária, quanto também construir uma rede através da agricultura familiar e trazendo esses elementos fitoterápicos também como uma farmácia disponível, né? Disponível e acessível, também com formação da população para o uso dessa fitoterapia como auxiliar ou como medicamento principal. Recuperar esses saberes é importante para produzir bem-estar e saúde. E a gente amplia a forma de tratamento, né? A gente não se restringe aos laboratórios e a gente amplia isso tanto para os saberes populares quanto para a construção também de farmácias que sejam geridas por mulheres das comunidades, que isso possa também, de alguma forma, interferir em outros círculos, como, por exemplo, um círculo econômico. Saúde, mas também entendendo que essa saúde ela não precisa ser sempre privatista, sempre buscando uma alternativa alopática, que é possível também construir outras formas de produção de saúde, como existem outros países que também recuperam isso e trazem isso com muita força. E, inclusive, que a gente traz para cá, para a nossa cultura, mesmo não sendo nosso, mas que reconhece o saber científico que existe nesses saberes e que isso também interfere na produção do bem-estar.
o Estado tem condições de bancar a implantação plena do novo piso para a área da enfermagem? Nós entendemos que sim, e mais do que se o Estado não tiver esse recurso, a gente precisa buscar. Então, o entendimento é: o servidor jamais pode ser penalizado, e muito menos a população. Se o servidor ele não recebe aquilo que é justo, o serviço que ele vai oferecer, obviamente, vai ser mais sacrificado para a população. Então, é pensar que o Estado ele tem a obrigação de investir as suas divisas, de investir os seus recursos, tanto na melhoria do atendimento, tanto na melhoria do seu servidor, para que o atendimento à população seja melhor. Isso é a nossa obrigação. A senhora já levantou quanto isso vai custar para poder viabilizar? Deixa o Estado chegar na minha mão. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande estudo de saber quais são os recursos que de fato chegam até ao nosso estado da Paraíba, trazer isso como informação transparente para a população e trazer isso como uma forma de fazer política. Não se faz política no gabinete, a gente se faz política com o povo. Agora, em seu plano de governo sobre a zona rural, existe a proposta de reforma agrária radical. Como seria essa reforma e o que a senhora pensa sobre os movimentos, por exemplo, do Sem Terra aqui no nosso país? Foi muito importante, está sendo muito importante esse novo momento eleitoral para o diálogo com as famílias que estão organizadas na agricultura familiar, e especialmente o Movimento Sem Terra, que é um movimento que merece muito respeito pela luta que tem feito pela reforma agrária no país. E, obviamente, pelo que isso resulta, né? O que o investimento em agricultura familiar resulta de forma direta para a população. Nós sabemos que 70% da população, do alimento que chega na nossa população, vem da agricultura familiar. E existe pouco investimento, né? Pouca responsabilidade dos entes federados, dos estados, exatamente nesse ramo. E nós, do PSOL, nós entendemos que é necessário fazer esse investimento, tanto para garantir a segurança alimentar da nossa população, sabendo que aí o Estado também assume a responsabilidade de trazer uma formação técnica para diminuir o uso de agrotóxico, para que os alimentos sejam mais saudáveis e isso chegue na população, e também fortalecer um outro campo da economia, muito importante, e de onde vem a produção de 22%, né? 22% dessa alimentação, ela é produzida exatamente por essas famílias. E a gente entender que é possível fazer programas que façam com que isso se fortaleça, crie uma rede econômica e também façam com que a alimentação chegue adequada, sem agrotóxico na nossa população, a gente entende que é fundamental. E é uma lógica inversa, né? A gente vem sempre pensando, ou os governos vêm sempre trazendo investimento no agronegócio, trazendo possibilidades para o agronegócio e esquecendo o que acontece com a agricultura familiar. E a gente tem a agricultura familiar do litoral ao sertão da Paraíba. Tem muitas famílias produzindo, e mesmo sem insumos, e trazendo a alimentação saudável para a mesa da população. Então, se a gente pode e deve investir, é na agricultura familiar, pensando no fortalecimento econômico da Paraíba e também pensando na segurança alimentar da nossa população. Ainda nesse ambiente rural, o seu plano de governo sinaliza patrulhamento rural. Qual o alcance e qual o custo? Tem sido uma demanda muito, muito solicitada pelas famílias, inclusive organizadas, né, através das organizações de agricultura, enfim, apresentam que esse quadro de insegurança no campo está muito severo e fazem que, inclusive, as pessoas vão produzir e tenham que voltar para a área urbana para poder morar e ter um pouco de garantia de segurança. A gente precisa investir tanto em compra de carros que acessem esses lugares. Investir em cavalaria também é possível fazer isso, em tecnologia para que as denúncias e as ocorrências sejam feitas com maior rapidez e tenham uma resposta mais breve. Enfim, a gente entende que é necessário trazer essa segurança para o campo para que as pessoas tanto não se sintam mais vulneráveis, quanto não precisem sair do campo, continuar o seu trabalho e habitar no lugar onde trabalham. Isso é uma demanda que tem sido solicitada. Seguindo aqui, candidata, sua proposta de governo afirma que, caso eleita, vai readequar o modelo tarifário da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, Cagepa. Significa dizer que a senhora vai diminuir a tarifa atual e como garantir que isso ia continuar funcionando? Olha, existe
um elemento importante da gestão das nossas estruturas. Eu falo a população, né? A população não consegue perceber e não tem a informação da forma mais direta de que maneira que ela é servida. Então, se a gente percebe que a maior parte das nossas águas ela não está no hidrômetro, ela não está nas unidades, né? Existe uma inversão. E a gente também precisa perceber uma inversão de que para que serve a CAGEPA? Para que serve a água da CAGEPA? A população tem direito, é um direito humano ao acesso à água. E aí, um outro elemento se a gente é possível ter as tarifas sociais, por que não ampliar essas tarifas sociais quando a gente percebe que o buraco social está muito maior, que o empobrecimento da população está maior e que essa demanda precisa acompanhar e corresponder ao que essa população necessita. Então, é replanejar e poder incluir o máximo de pessoas possíveis com o serviço de água potável e de saneamento. A senhora mencionou a questão da tarifa social e aqui na Paraíba é praticado o que se chama de subsídio cruzado na conta de água. A senhora defende esse tipo de modalidade de cobrança? Olha, os programas sociais eles precisam estar em alinhamento, né? E a gente entende que tanto se é para servir a população, a gente precisa trazer todos os elementos que são possíveis para poder fortalecer isso. Então, essas pessoas que precisam de um atendimento maior, que são mais vulnerabilizadas, os nossos programas têm que ser ampliados para poder atendê-las. O caso do subsídio cruzado são as populações das maiores cidades financiando a tarifa da água das cidades de menor porte. A senhora referenda isso? A gente referenda que precisa ter um estudo para saber de que maneira isso impacta, de que maneira isso de fato beneficia as populações. Se existe a demanda dentro do próprio município e os grandes municípios podem fazer isso por si, é possível pensar em outras alternativas que dialoguem com os municípios menores. Mas, enfim, eu acho que é preciso avaliar, de fato, o tamanho disso e o impacto de como que isso chega. Positivo, obviamente. Qual é o diagnóstico que a senhora tem sobre um órgão que é recorrentemente reclamado da administração estadual, que é o DETRAN, e que sugestões e propostas a senhora pretende implementar? A gente ainda não tem no nosso plano de governo propostas para o DETRAN, mas é possível dialogar sobre isso e fazer um grande canal, uma ouvidoria pública aberta na estadual para poder entender de que maneira que o DETRAN está falhando diante do olhar da população e construir alternativas que respondam a isso. O mais importante é trazer a população para o centro da discussão e não o contrário, não negar que existe a demanda, que existe a reclamação e que é necessário se reconfigurar. O Estado precisa entender isso, inclusive com as próprias políticas que planeja, como até hoje se planeja uma política e acha que ela tem que chegar até o fim perfeita, quando ela não está sendo executada da forma correta e as avaliações que estão sendo feitas pelo povo não são ouvidas. Então, é preciso, quando se faz política pública, é preciso também ter um momento de replanejar e reorientar, para poder saber se ela, de fato, está acontecendo e tendo o efeito esperado. Isso é política, isso é fazer política, e não determinar que ela vai até o fim com sucesso, fazer bandeiras e propagandas de que está acontecendo e atendendo a população quando não está. A senhora, numa resposta anterior, disse que é preciso diagnóstico preciso da administração estadual para a definição de programas de governo. Quantas repartições públicas a senhora visitou até agora para aprofundar o seu conhecimento sobre a engrenagem do Estado e aperfeiçoar o seu programa de governo? O senhor considera que realmente é necessário visitar as repartições públicas? Eu estou perguntando à senhora. Eu considero que não. Eu considero que é importante estar na rua, conversando com as pessoas e entendendo aonde que as repartições estão dialogando com elas. Eu sou da educação e na educação eu sei que a educação tem muito a comunicar com a população e muito a se rever. Sou usuária do SUS e sei o quanto que o SUS fracassa em atender as minhas necessidades e não só a minha, as de outras pessoas que estão com as quais eu convivo. Sou usuária do transporte público e sei o quanto ele é deficiente para o que eu preciso, eu enquanto trabalhadora e outras tantas pessoas que estão na rua e que têm observações a fazer, independente de conhecerem o orçamento de uma forma completa, com esses números da forma como eles são publicados, que isso não é ser acessível. Trazendo isso para a pedagogia, ser acessível é conseguir transformar a informação em algo que seja útil para as pessoas. O que é útil é o que elas percebem na sua ponta, no seu cotidiano, o que chega até elas ou não. Se no cotidiano elas reclamam que o Estado está ausente, algo falha nas repartições,
algo falha nas políticas e, certamente, o caráter do gestor não é de se comunicar com a população. E isso é o que tem que ser mudado. Mas se algo falha nas repartições, não é necessário checar em loco isso para fundamentar um programa de governo? É necessário conversar primeiro com a população. O senhor, possivelmente outros gestores já passaram por isso e não conseguem nem dialogar com o que tem nas repartições e nem com o que a população apresenta. Então, é importante trazer, especialmente, chega na rua, conversa com as pessoas, conversa com o feirante, conversa com o gari, conversa com a professora, conversa com a enfermeira e a gente vai saber exatamente o que está faltando e reestruturar as repartições. Isso é que é importante de ser feito. Adjane, a gente agradece a sua participação aqui no ITN. Você tem 1 minuto à sua disposição para as considerações finais. Bem, é importante ter todo o espaço disponível para a gente trazer o nosso programa de governo e trazer o que a gente pensa enquanto sociedade. Os governos de plantão, e aí eu vou chamar isso quem já passou pela gestão, seja de qual sobrenome for, seja de qual oligarquia for, de qual grupo de poder for. Os governos de plantão não estão para representar o interesse do povo. Todos vocês sabem, vocês que herdaram a cidade como é, o Estado como está, já sabem que não foram representados. E o que nós, do pessoal, estamos nos colocando nesse momento é exatamente para representar a classe trabalhadora no que ela precisa, no que ela necessita e demanda do Estado e ainda não foi respondido. É desse lugar que nós estamos falando, é desse lugar que nós queremos fazer política e por isso no nosso programa a gente é tão ambicioso e tão insistente em dizer que é possível construir o poder popular, mas isso é uma cultura e isso precisa ser ensinado, estimulado e tem que permanecer. Não dá para esperar que um governo fique repetindo o mesmo status de indiferença com a população. Então, a gente se coloca aqui para mudança e se vocês quiserem conhecer mais, vão lá no site adjanesimplice.com.br e conheçam as nossas candidaturas e propostas. Candidata, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigada, gente. Ari, obrigado também, viu? Boa noite a todos.